Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje esfriou, daí coloquei esse aqui. É o lenço feito de uma blusa. Na verdade é uma blusa, né? Enfim. Eu sou Melissa, sou mãe da Poliana, sou autista, tenho altas habilidades. Sou escritora, sou artista, sou sul-mato-grossense, com orgulho. Ex-ECACEG. Eu sou cristã. E hoje eu vou fazer um vídeo que vai para a playlist Café com Coragem. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu já tomei uma xicrinha de café, que tá me dando vontade de tomar água, muita água. Quando a gente vai numa cafeteria, geralmente eles trazem um café e vem água para você tomar depois, eles dizem, né? Mas geralmente eu tomo água antes. Eu acho que eu sou um pouco, como diz o Japão, hantai, eu sou do contra, eu sou oposta. E se vocês assistirem os meus vídeos, os quais eu falo de Deus, de muitas questões, vocês verão que eu tenho um pensamento realmente contrário, oposto a muitos fluxos que o mundo traz pra gente. Então, é legal você assistir. E eu vou tomar água. Tome água também e já volto. Bem, eu já tomei bastante água hoje. Bastante assim, acho que tomei uns 2 copos de água. Uns 3 agora. E toma muita água. Agora vamos tomar a xícara de café. Fazendo algumas coisas na casa. Parei agora, depois de quase 2 horas, e tinha feito o café e não tinha parado ainda. E eu sentei aqui porque eu tinha feito um comentário sobre esse livrinho, que é o devocional, para ler o devocional de hoje. E daí eu li e tá falando de sabão em pó, eu tô lavando minha roupa. Eu, caramba. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, 2. O perdão de Deus limpa e remove nossas manchas mais profundas. Amém. Pai, em nome de Jesus eu peço para o Senhor nos purificar de todo pecado, para o Senhor trazer arrependimento sobre nós, que a gente desperte para o arrependimento de pecados que a gente ainda não despertou que é pecado. Em nome de Jesus. Tira também toda a culpa fantasma. Tudo aquilo que traz um peso que não é do Senhor, um peso que é do mundo. Em nome de Jesus. Por que eu tô falando isso? Porque eu tive uma visão diferente disso aqui. Agora me veio à mente uma coisa que é sobre esse peso excessivo. Você sabe que antigamente muitas mães não deixavam as filhas tomarem banho sem roupa. Elas tinham que tomar banho desde crianças, desde pequenininha, de calcinha, né? Pelo menos de calcinha. E não poderia nunca, nem para tomar banho, tirar.
E eu vi relatos assim que a pessoa criou tanto uma aversão ao próprio corpo, a nudez, enfim, tudo que quando se casou teve grandes problemas dentro do casamento, né? Pai, eu peço para que o Senhor nos ajude a olhar nossos corpos e os corpos das pessoas também de maneira saudável, dentro do que é puro, dentro daquilo que é saudável. Quando eu digo puro, é saudável, aquilo que faz bem. Porque veja bem, existe uma busca por pureza que é coligada à saúde. Existe uma busca por pureza que é coligada à crueldade, que é outra coisa. E é essa a diferença que eu venho trazer. Entende? Jesus trouxe muito claro isso quando ele buscava curar as pessoas. Ele buscava as pessoas não para condenar, mas para curar. Uma das buscas por pureza não saudável e cruéis é Hitler, né? Que ele buscava por uma pureza de sangue, genética, racial, sabe? Que é pura crueldade. Então, você pode usar a mesma palavra para o bem e a mesma palavra para o mal. Depende de como você usa aqui, entende? Então, eu vou ler aqui para vocês o que diz: a tarefa doméstica de lavar as roupas tem se tornado cada vez mais fácil graças ao sabão em pó. Vou pular um pouco. Pois bem, este salmo foi escrito pelo rei Davi, que eu li para vocês. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Em um momento de grande angústia, ele havia acabado de ser repreendido pelo profeta Natã, 2 Samuel 12, 1 a 14, e sua consciência estava pesada. Sentindo-se culpado e não tendo mais como esconder seu pecado, Davi resolve confessá-lo e clama a Deus pedindo que seja misericordioso. Após a confissão e arrependimento, expressa a Deus o seu desejo de ser lavado e de se tornar puro novamente. Alguns versículos adiante ele repete lava-me. O que deve ser levado em consideração aqui não é apenas a necessidade de limpeza, mas o modo como teria de ser feita. Olha isso. É isso que é o perigo. Que modo que isso foi feito? Davi está pedindo que Deus o lave como se lava uma roupa. E não superficialmente. Aqui no final ele diz algo que até é certo, mas dependendo, nesse caso foi deturpado, no caso de Davi eu tô falando. E no caso dos israelitas, eles deturparam muita coisa. Olha, então seja qual for o seu pecado, peça perdão e acerte sua vida com o Criador. O perdão de Deus limpa e remove nossas manchas mais profundas, assim. Agora vamos lá. O profeta Natã, ele diz para Davi que Deus esqueceu, pôs de lado o pecado dele. Quais foram os pecados de Davi? Ele se apaixonou por uma mulher casada. Não se apaixonou, não. Aliás, Salomão, ele puxa muito o pai dele, né? Ele não se apaixonou pela mulher. Ele teve atração física, isso eu já falei aqui.
A questão é, quando o homem deseja uma mulher e ele vê que essa mulher é proibida, ele se refreia, né? Um homem comum. Mas estamos falando de um rei, um homem que tem todos os poderes. Então, é liberar crueldade. Nada mais, ele não está satisfeito com nada, porque ele já tem de tudo e tudo se torna sem graça, assim como Nabucodonosor. Então, qual a diferença entre Davi, Nabucodonosor e Salomão? Nenhuma. Os três estavam insatisfeitos, podiam ter de tudo, a mulher que quisesse. Então, você tem de tudo, você começa a querer aquilo que não é teu, que é do outro. Aquilo começa, sabe, a desejar coisas que vão para esse lado da crueldade. Um exemplo, muitos ricos não sabe nem o que fazer com o dinheiro, não existe aquela frase? A pessoa tem tanto dinheiro que não tem nem o que fazer, não sabe nem o que fazer. Em vez da pessoa usar a mente, o dinheiro, o tempo para fazer algo bom para as pessoas que precisam, que Deus deixou ordem, órfãos, viúvas e necessitados, não, vai fazer coisa errada. Vai gastar com drogas, com bebidas, com prostituição. Vai fazer um inferno na terra. Vai humilhar pessoas. Enfim. E daí esses reis, eles não são diferentes dos ricos insensatos. Eles começam a se meter em coisas ruins. A ganância. Aí nós temos pessoas de muito poder, que já passaram pela história e ainda estão passando, estão aí no poder e ainda virão reis como esses. E a gente vê que o poder corrompe. Aí sim. Por que corrompe? Porque chega uma hora que a pessoa, sabe, nada satisfaz. Por isso, por exemplo, a pessoa que é dependente químico, é muito provável que morra de overdose, porque nada satisfaz. Daí aumenta a dose até ao ponto de morte. E assim é com o pecado, sabe? Nada mais satisfaz. E assim a perversão sexual, por exemplo, nada mais satisfaz, sabe? Busca, tá sempre vazio. Nenhuma mulher ou nenhum homem, enfim, nada. E a perversão sexual é o caso de Salomão, né? Muitas mulheres. E daqui, ele manda o homem à frente, marido da mulher, ele manda ele à frente, na linha de frente para morrer. Então, esse é o primeiro pecado dele, né? Não, o primeiro pecado ele olhou aquilo que não era para ele, né? A mulher. O marido morreu, homicídio, né? Eu tô falando do pecado espiritual, não tô falando da lei. E depois a mulher fica grávida e ele dá causa na morte do menino. Não sei se é menino, na morte daquela criança. Porque quando o profeta vem e fala para ele que Deus deixou o pecado dele de lado e o menino morreria, era como se ele dissesse que o menino teria que morrer para que o pecado dele ficasse de lado, porque o menino, não sei, a criança, não sei se menino ou menina, tinha o sangue inocente. Então era costume o sacrifício dos inocentes para lavar o pecado, né, daquele que buscava o perdão de Deus. Então você vê
que ali, se você ler a passagem, acho que é em 2 Samuel, né? Ele, 1 a 14, 2 Samuel 12, 1 a 14. Davi, ele fica extremamente triste, não é bem triste a palavra, é incomodado, sem comer, angustiado, enquanto o menino está vivo, a criança está viva. Depois que a criança morre, ele sente alívio, aí ele vai se banquetear. Porque enquanto a criança está viva, o pecado dele está aí aparente. Quando a criança morre, é como se o sangue inocente levasse, aí o pecado dele fica de lado, ele some. É a mesma questão do sacrifício com os animais. E quando aquele animal morre, o pecado fica de lado. É um absurdo. É um absurdo que é pregado nas igrejas, que é aceito como algo verdadeiro, algo que Deus queria, algo que Deus pedia, derramamento de sangue. Nós temos na Igreja Católica água benta, nós temos na Igreja Evangélica os óleos, e enfim, coisas que borrifam, na Igreja Católica borrifa aquele vapor e tal. Mas eu quero dizer para vocês, leiam lá no Velho Testamento, não é água que se borrifava, era sangue. Borrifar sangue por todo lado, lá dentro da casa de Deus, sangue de animais sacrificados. A questão da cultura do sacrifício é algo muito triste e algo que eu tinha reparado em outras religiões e que eu sempre achei horrível, só que eu encontrei na Bíblia e vi que não é algo de uma religião, é algo de várias. E eu sou contra. Porque se alguém tem que sofrer, é a pessoa que pecou. E outra coisa que Deus me falou. Agora, a hora que eu sentei para falar com vocês. Ai, vou tomar outro café. Quando você vê no deserto um oásis, quando você vê no meio de um asfalto nascer uma flor, você vai achar várias fotos aí, coligadas com fé, com esperança, com o impossível, com resposta de Deus, sabe? Uma flor que nasce no meio. Mas quando uma criança nasce de forma não planejada, em circunstâncias difíceis, ela é vista como errada. Ela é vista como algo condenável. Essa criança foi vista como algo condenável. Quem? Filho de Davi, o primeiro. Nem nome recebeu. Nem nome. Tem gente que dá nome até para o carro, para o navio, né? Não escreve o nome. A criança não recebeu o nome. Um absurdo. E isso até hoje. E Deus me perguntou, qual flor é culpada de ter nascido? Qual flor você tem culpado de ter nascido? Qual flor nasceu errada, no lugar errado, na hora errada? Nenhuma flor nasce errada. Nenhum oásis nasce errado. Nenhuma criança nasce errada, na hora errada, no lugar errado, com os pais errados. Nenhum. Essa criança não veio errado. A atitude do pai foi errada? Foi. A atitude da mãe foi errada? Foi. Mas também a gente não sabe se aquela mãe foi forçada, né? Porque
Quem poderia dizer não ao rei? O próprio Salomão disse que era insanidade. Não se pode dizer não ao rei. Então, se ela foi chamada até ali e ele exigiu que ela dormisse com ele, o que ela poderia fazer? Nada. Simplesmente, vou tirar. Simplesmente dormir com ele. Entende? E aí eu quero dizer para vocês aqui que Deus está me falando, caiu o negócio aqui, muitas coisas têm que cair. Essa visão errada. Nenhuma flor é culpada por ter nascido. Eu fui planejada, minha filha não. E Deus usou muito a questão real da minha vida com a minha filha para me ensinar muita coisa e para ensinar para vocês. As crianças, elas eram abortadas e colocadas na parede, as freiras, muitas freiras foram descobertas, muitas crianças abortadas dentro, assim, de onde elas moravam, que é monastérios, não sei, enfim, internatos, crianças eram abandonadas no meio do mato. O filho de Davi, provavelmente ele ficou ali sem receber o leite materno, sem receber um carinho, sem receber o nome, esperando simplesmente a morte para que morresse de morte natural e parecesse algo natural, mas não foi natural. E essa é a tendência humana de dar tudo para um e nada para o outro. Entende? E ali... Mas eu não quero. Tá. Ó, quem tá aqui... Daninho. Nenhuma flor é culpada por ter nascido. A nossa visão de mundo, ela é coligada com César. Jesus pegou a moeda e disse: de quem é a cara estampada nisso? De César. Então, de quem é isso? De César. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Se você pegar qualquer espécie, nenhuma delas terá um artifício de achar que algum filhote nasceu fora de época, no lugar errado, da maneira errada. Eles só procurarão sobrevivência. Serão no fluxo da necessidade. Por que eu disse para vocês no outro vídeo que a verdade essencial, que a verdadeira sabedoria, ela vem da natureza. Porque a nossa verdade, ela é inventada, ela é cheia de provas e ela só faz mal. O que a nossa verdade produziu? Lixo, sofrimento, segregação racial, social. A segregação racial ela já foi proibida por lei, mas a social não. A social é dita como bonita, como justa, né? Tem diversas coisas já, entende? Diversas coisas que a nossa verdade é inventada. Então, nós nos achamos sábios porque nós falamos a verdade. Então, por falar, ela se torna verdade. Aqueles que não falam, então eles não têm a verdade, mas eles têm. Eles andam por instinto, pelo fluxo da necessidade. E essa sabedoria, ela é silenciosa, é a zona do silêncio. Aliás, o planeta, ele se reconstruiu habitável, porque ele era totalmente venenoso, né? Se diluiu, não sei, começou, acho que com a água, né? Depois foram, enfim. E tudo isso aconteceu de forma silenciosa. E
até que o homem descobrisse o fogo e começasse a polir a pedra, os metais, e começasse a falar e deixasse de ser nômade para ser sedentário, para formar as vilas, as cidades, enfim, para se separar em clãs. Todos nós viemos dos mesmos grupos. Hoje a gente gosta de separar, né, brancos, índios, amarelos, asiáticos, isso, aquilo. Todos nós viemos dos mesmos. Todos nós somos os mesmos, somos iguais. Isso aqui é casca. Aliás, os nossos pais é a parte mais superficial. Que tá mais a raiz mesmo é que nós somos todos iguais. Somos dos mesmos, sabe? E essa zona silenciosa, essa verdade silenciosa, é que as flores nascem onde elas têm que nascer. Uma planta nasce onde ela tem que nascer. É uma dádiva, entende? Nenhuma criança vem no momento errado. O errado é você querer cortar ela, entende? Essa moeda, ela deturpa tudo. Porque ela se torna mais importante que a vida, né? Então, as crianças, elas são cortadas por causa da carinha de César. E aí você escreve que isso é o correto, esse é o certo. E isso se torna certo, você inventa essa verdade. Entende? Mas a zona silenciosa, que é a sabedoria real, a verdade verdadeira, ela continua fluindo. Só que você escolhe viver do artifício, daquilo que você cria como verdade, que você escreve, que você carimba, que você sentencia como verdade. Mas isso é por pouco tempo. Porque a gente tem pouco tempo falando, pouco tempo decidindo, pouco tempo agindo. Você pode emergir como um grande déspota, decidindo a vida dos outros, mas será por pouco. Mesmo que você seja um rei, mesmo que você decida a morte do seu filho, abortar seu filho, não sei. Isso é por pouco tempo. Não é nem 1%, não dá nem para ver invisível um tico de tempo. Todo o restante é o que sobra. É o que você colhe da tua crueldade. Então, esse rei Davi, ele tá reinando hoje, não. Salomão, Nabucodonosor, não. Então, foi um tico de tempo. Essa criança sofreu uma injustiça? Sim. Foi uma flor condenada? Foi. Mas não é nada. O que sobra para ela é positivo do restante. Digamos que foi 1% do sofrimento. Os outros 99% são bons. Agora, ele não. Reina 1%, os outros 99% é o peso que cai sobre. Por causa da crueldade. E a gente tem 1%, digamos aqui, falando, decidindo, sendo cruel, se essa foi a escolha. Mas o que resta é a eternidade, é os 99%. E se você sofrer na Terra, mesmo que seja a vida toda, vai ser 1%, 99% eternidade com Deus. Naquela nuvem que eu fui. Maravilhosa. Então, isso me deu esperança. A nuvem também. Entende?
Eu vou ler para vocês uma passagem que Deus me deu, que é sobre o joio. Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Os bons e os cruéis, eles vivem juntos aqui. Mas como eu disse, só vai para o inferno por merecimento e para o céu também por merecimento. Então aqui é 1%. Aqui você pode fazer o que quiser, você tem um livre-arbítrio. Só que depois você tem 99% do tempo para colher isso. Como eu disse para vocês, se você pegar uma macaquinha com seu filhote, um rinoceronte com seu filhote, um cavalo com seu filhote, todos eles andam pelo fluxo da necessidade. Não deterioram o meio ambiente, não pesam sobre ele, como a gente pesa. E mesmo assim nós achamos eles inferiores e burros, porque nós é que somos inteligentes. E, no entanto, eles são melhores pais que nós, porque eles nunca acham que os seus filhos nasceram no lugar errado, na hora errada, que é uma flor que precisa ser cortada. Entende? Então, é muito importante que se diga, e eu quero lutar sobre isso, sabe? Para que a cabeça de vocês mudem. Nenhuma flor nasce no lugar errado. Nenhuma criança nasce na hora errada, no lugar errado, pelo fluxo da necessidade. Não estou falando de César. Não estou falando de moeda, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Estou falando de vida porque o planeta ele foi criado por vida e ele sobrevive por vida. O dinheiro ele é inanimado. Todas as coisas nas quais a gente tem autoapego são inanimadas. A minha vida toda, eu tenho escrito no meu diário que eu falei para Deus quanto as minhas necessidades eram peso para mim. Todas. Minha necessidade de tomar água, minha necessidade de comer, minha necessidade de ter onde dormir, minha necessidade... Todas as minhas necessidades eram um peso para mim. Sabe? Todas as situações... Todas não, algumas situações em que eu passei, eu pedi para Deus. Para que eu conhecesse a falta, a pobreza, para que eu descobrisse quem eu era. Eu pedi para Ele solidão, porque a necessidade me... Parecia que a necessidade, eu via as pessoas se corromperem por necessidade, as pessoas abandonarem seus chamados por necessidade, se prostituírem por necessidade, mentirem por necessidade, enfim, tudo por necessidade. A partir do momento que eu tive minha filha, eu comecei a encarar a necessidade de forma mais leve. Até que ele me falou do fluxo da necessidade. E ele me falou que o dinheiro, ele não é de Deus. Ele é do homem, ele é de César. Que tudo que a gente tem é verdade inventada. E ele tem me falado ultimamente contra mim mesma que a necessidade, hoje ele me diz, o problema não são as suas necessidades.
nem as necessidades das pessoas. O problema é a não necessidade. Como assim? Aquilo que não é necessário, mas que elas foram convencidas de que aquilo é necessário. Entendeu? Para que uma marca tenha sucesso, qualquer coisa tenha sucesso, ela precisa convencer a cabeça das pessoas, pregar aqui de que aquilo é necessário, mesmo não sendo. Pode ter coisas extremamente necessárias que as pessoas não vão achar necessárias. Que é um exemplo, água. Muitas pessoas não tomam água porque não acham necessário, mas vão lá e tomam refrigerante porque a marca, as propagandas o convenceram de que aquilo é altamente necessário. Entendeu? Quer ver outra coisa? Vínculo afetivo. É algo que é extremamente necessário, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas a sociedade cria um sistema, uma regra de que o vínculo afetivo, ele é errado. A família, formar um grupo familiar errado. Então, principalmente o homem, ele começa a evitar o vínculo afetivo. E aí ele começa a buscar relacionamentos rasos, né? Das doenças sexuais e várias outras coisas começam a dar sinais de que aquilo não está saudável. Angustiar-se, Jesus fala, não se angustie, olha os passarinhos, sabe, que não trabalham, não fiam, não guardam celeiros, Deus os alimenta. E às vezes você acha altamente necessário você se angustiar por causa daquilo que César, né, com a carinha de César, por causa dessa preocupação, enquanto você deixa de lado o que é necessário, ser feliz, sorrir, sabe, sonhar, colocar em prática aquilo que Deus já te deu, já está às suas mãos para você fazer. Vou tomar com leite depois, esperar um pouco. Tá tão gostoso o café. Então, aquilo que Deus acha necessário pra gente é uma coisa, aquilo que o mundo acha necessário é outra coisa. Entendeu? Como eu disse, Deus é muito simples. Mas Deus é simples, é santo e é generoso. Ele não faz nada à toa. Você não tá aí à toa. Entendeu? O seu chamado não é ficar rico, não é ficar famoso. O seu chamado é ser feliz. A riqueza e a fama, elas muitas vezes, elas pesam. Elas vão ser como... Sabe quando a pessoa tá no deserto e vê aquela miragem? Aquela fumacinha. Vem aqui. A não necessidade, ela se torna essa fumacinha. Você deixa tudo que é necessário para você viver, tudo que é necessário à sua felicidade, para ir atrás das não necessidades, porque são artifícios criados para te acorrentar a sua mente. E você começa a achar que aquilo é necessário. Entendeu? Novidades que o homem inventa. Entendeu? Padrões que o homem inventa. Quer ver uma necessidade? Ter o cabelo padrão, que é o cabelo liso. Quantas mulheres não estão nessa? Não é uma necessidade. Não é uma necessidade. Sabe? Você nasce dessa forma e a sua beleza é aquela, é a beleza natural. Entendeu? Só que alguém te convence. E não é falado isso.
Nem sempre é falado. Você é convencido de que você é uma flor que nasceu errada. Nasceu no lugar errado, de forma errada. Você é uma papoula que queria ser uma rosa. Você é uma rosa que quer ser uma papoula. E aí você quer se arrancar. Você quer se podar. Ou podar o outro. E você deixa de lado tudo que é necessário pelo não necessário. Pelo acúmulo, pelo... Não sei. Não deixa de comer um bolo de aniversário. Não deixa, sabe, de ir no seu lugar preferido, no seu restaurante preferido, de fazer uma viagem de férias, sabe? De fazer uma lista dos seus sonhos. Não deixa o seu chamado por algo que vai dar mais dinheiro. Não deixa, sabe? Porque não vai valer a pena. Não vai. Lá no céu não tem dinheiro. Daí você vai olhar e você vai ver que você sempre andou pela fumacinha. Vem, 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 vem. De repente não faz a vontade do Pai. Se você tem que se lavar, é do pecado, sabe? Quando uma mulher tá grávida, eu não sei se... E talvez ela sinta que ficou grávida na hora errada, sabe? E aquele homem não quer aquela criança também. Não sei se o aborto é, no caso, igual Davi fez. A sensação de que vai se lavar, que vai se purificar, que aquilo é um empecilho, que aquilo... Entendeu? Mas é muito triste você ver que uma mera flor, sabe? Ela é vista como algo tão lindo que nasce no meio do asfalto e uma criança não. É muito triste isso. Você vê que a arrogância de que nós somos sábios, de que nós somos mais entendidos, na verdade isso barra nosso entendimento com Deus e com a natureza, entende? Como eu disse, né, a gente tem 1% aqui, os outros 99% é da eternidade, então cabe a nós o livre-arbítrio. Infelizmente, muitas coisas as pessoas decidirão por nós. Quem decidiu a minha vida? Meu pai e minha mãe. Entendeu? Eu poderia ter sido abortada? Sim. Você? Também. Mas esse é 1%. Os restos, 99%. É isso. Use bem o seu 1%, que vai determinar onde você vai viver os 99%. Para onde você vai. Ok? Ame o outro e se ame, tá? Porque você não é permitido de fazer o mal para si mesmo. Não é te permitido. Não é que não é te permitido. Você pode não fazer a vontade de Deus? Pode. Existem duas vontades, né? A vontade de Deus e a vontade do inimigo. Então, se você não faz a vontade de Deus, automaticamente você faz a vontade do outro. É isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Pai, muito obrigada pelas nossas vidas. Nós cremos que nascemos no lugar certo, dos pais certos, na hora certa. Que tudo coopera para o nosso bem. Pai, muito obrigada. Que a gente não se angustie, porque essa é uma ordem. E bata e se abrirá. Bata e se abrirá. Né? Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Até mais. Aqui, ó. Dá beijo. Tchau. Tchau. Até mais.